aí tinha que fazer quarentena. Então, quando tava a Delta, tava suave. Em 2021 entrou o Omicron, aí o bicho pegou, cara. Aí era um teste atrás do outro, era muito lockdown, era muito estressante. Muito estressante. Tanto é que desemboca naqueles protestos em 2022 no país inteiro, né? Que depois começaram a sequestrar para virar um protesto pró-democracia. Mas no fim de 2022 ficou muito pesado, cara. A população não aguentava mais. Eu fiz lockdown em Hong Kong, eu fiquei em lockdown em Shanghai 58 dias. E eu fiz quarentena em Hong Kong, eu fiz quarentena em Foshan, eu fiz quarentena na minha cidade. Teve que se virar. Eu lembro que eu perguntei em Wuhan a respeito da pandemia e eles disseram, a gente fechou e aplicou as vacinas. Eles estão tranquilos com isso. Sim. Não, assim, hoje, né? Hoje. Mas quando a gente tava hoje a gente fala isso, mas quando a gente tava em lockdown em Shanghai, que, cara, para sair na rua era muito difícil. Eu conheço gente que ficou trancada num apartamento com a criança e um cachorro por 3 meses. Pô, assim, é muito difícil, cara. É muito estressante. Vai lá, Felipe, tem uma análise política para se fazer da China que a considera uma ditadura. E muita gente discute isso, se é uma ditadura ou não, tal, se é uma democracia como a americana, às avessas também. O que você experimenta aí na sua vida cotidiana? Você acha que é uma ditadura ou uma democracia? De novo, levando em conta as diferenças culturais e as heranças. Ou as coisas não são simples assim, é difícil colocar nessas caixinhas? A Constituição da China diz que eles são uma ditadura do proletariado. Eu tenho o meu pé atrás com relação a isso, porque ainda existe a escala 996 na China, ainda tem uma exploração do trabalhador, mas eles se veem como uma ditadura, que não é o conceito que a gente tem fora, né? Eles entendem que quem manda são os trabalhadores. Então, essa é a visão deles. E eu entendo até certo ponto, porque eu consigo ver, justamente porque eu trabalhava com membros do Partido Comunista, eu sabia como é que eles faziam, né? Eles tinham reunião todo mês para criticar, só para criticar o partido, eles tinham reunião a cada 2 semanas para conversar sobre projetos, eles faziam um monte de viagem de grupo, etc. E não só o Partido Comunista, porque na China tem 9 partidos. Aí tinha pessoal dos outros partidos também. Então, assim, eu entendo que a China talvez seja realmente uma ditadura do proletariado até certo nível, mas não é plena, né, ainda, porque a gente tem justamente essa exploração dos trabalhadores, principalmente de fábrica. Tem uma questão que é também das igrejas evangélicas. Nós temos umas matérias aqui no TCM mostrando que a China tem um controle grande sobre isso, assim como tem sobre as redes sociais. Você vê isso no dia a dia? Não, porque a maioria dos chineses eles são ateus ou eles seguem religiões locais, né? Não, porque na China tem 5 religiões grandes que são aprovadas pelo governo, que é o budismo, o taoísmo, o islã, o cristianismo e eu sempre esqueço a outra. São 5. Mas o povo não é muito religioso, né? Não, shintoísmo é no japonês. É japonês, no Japão, desculpa, confundi. Mas tem uma miríade de outras religiões menores, inclusive conectadas às mitologias chinesas, de criação, do mundo da China, etc. Que basicamente tem 2, né? Uma mais para o norte e uma mais aqui para o sul. E, assim, tem missa em inglês aqui na minha cidade, missa em igreja católica, né? Eu fui na província de Yunnan, na cidade de Dali, e os caras têm missa em francês. Eu conversei com um padre lá que falava francês. Missionários? Não, porque Yunnan não é um chinês. Porque Yunnan faz divisa com o Vietnã e Yunnan estava na esfera de influência da França quando eles invadem aqui, né? A Tailândia, a Camboja, o Laos, o Vietnã. E aí eles tomam aquela parte de Yunnan. É por isso, inclusive, que o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo e a Yunnan também produz muito café. Por causa dos missionários franceses daquela época. Eu conversei com um padre chinês que prega também em francês. Então, assim, a gente vê isso. Mas não é uma parada assim muito grande, né? O que mais tem mesmo ou é budismo, ou essas religiões locais. Ou eles têm algum tipo de reza, digamos assim,
para pessoas locais. Aqui no Sul, por exemplo, é muito famoso um general da época dos Três Reinos, 2000 e não sei quantos anos atrás. Que ele era daqui do Sul e ele é muito famoso e o pessoal meio que reza para ele por dinheiro, por sorte, etc. Assim, mas ele não está ligado a religião nenhuma. Olha só, que interessante, muito bom. Diga lá, Pedrão. Deixa eu pegar aqui os superchats de vocês. A gente está só terminando de gravar um corte, mas eu já vou ler aqui as contribuições do pessoal. Fernando Dubai mandou: Felipe, fala pro Pedro sobre a escala 966. Que escala é essa, Felipe? 996. É justamente isso que eu estava falando. Ele falou. Que são 12 horas por dia, 6 dias por semana. Pesado, né, Felipe? Quer dizer, sim. O trabalhador é uma exploração no cambal, né? Claro. Nátia Coelho pergunta, aproveitando esse gancho, como são os direitos trabalhistas aí na China, Felipe? Eu até falo isso nessa live com o Monark, porque ele falou, não tem lei trabalhista na China. Não só tem, como toda a legislação chinesa, toda, está em inglês na internet para qualquer um ler, incluindo a CLT chinesa. Então tem CLT chinesa, né? Eu entendo que ela tem que melhorar muito, inclusive, por exemplo, as férias na China são 7 dias por ano. Tem um monte de feriado na China, a gente tem 2 feriados grandes, mas de qualquer forma são só 7 dias, né? Atestados são 2 dias por ano, então tem muita coisa para melhorar, mas existe, né? Aqui na China eles têm licença maternidade, por exemplo, que não tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos alguns estados têm, e aqui na China a maioria das províncias tem. Então existe leis trabalhistas na China, mas elas têm que melhorar muito ainda. Aquele documentário do casal Obama sobre uma fábrica que tenta se instalar nos Estados Unidos. American Factory. Isso aí. Fala um pouquinho sobre isso. Para os chineses, esse negócio de sindicato não existe, atrapalha. Né? Sindicato na China existe, mas todos eles são têm que ser aprovados pelo governo. Então eles meio que seguem o que o governo manda, né? Sindicato pelego. E aí por isso que quando chega nos Estados Unidos os caras são contra. Eu vivi aquele documentário, porque eu Olha só que interessante. Fala um eu fui abrir uma fábrica chinesa nos Estados Unidos. Então eu vivi aquilo lá. Eu vivi justamente aquilo. Os chineses querendo trabalhar e os americanos falando, não, mas já deu minha hora. Eu tô indo embora. Sabe? Os alemães, a gente tinha vários fornecedores. Tinha fornecedor alemão, tinha fornecedor americano. E os alemães, eles são muito precisos, né? E os caras montando ali as máquinas deles com uma precisão absurda. Os chineses simplesmente montaram a moda caralha. E aí não funcionou. Não funcionou. Aí a gente chegou e falou, cara, a gente tem que mudar as tuas máquinas, chinês. E o chinês, não, muda as do alemão. Maravilhosos. Isso, assim. Os caras, assim, pulando cerca de proteção, travando cerca de proteção das máquinas, porque é uma coisa que ainda está caminhando na China.